Vamos lá, então, para mais um encontro sobre a poética. Maravilha, hein? Cara, pode falar o que você estava falando antes de Shakespeare, por favor? Para te gravar? Ah, tá. A respeito da dúvida do colega de Aristóteles, né? Se Shakespeare tinha. É isso? Sobre isso? Isso, exatamente, exatamente. Se a dúvida do colega se Shakespeare tinha se influenciado em Aristóteles, né? Aí eu pesquisei e fui perguntar para pessoas mais da área desse conhecimento. Então, Aristóteles ele influencia alguns outros teóricos que vão outras escolas que vão entrar que aí Shakespeare entra em contato, é formado por essas escolas, esses teóricos que foram influenciados por Aristóteles, né? Shakespeare não leu as obras, né, a fundo, assim, não teve muito contato com as obras de Aristóteles assim imediatamente, no caso as obras, né, originais assim, mas ele foi influenciado por teóricos, né, formadores dele que tiveram influência em Aristóteles. Não sei se deu para entender. Foi uma formação terceirizada, podemos dizer assim? Acredito que sim. É Foi por uma isso que a gente percebeu, né, aí na aula, durante a aula passada, que também gerou uma dúvida em mim também, né? Aí fui nessa pesquisa aí. ótimo, é isso mesmo. Obrigado pelas suas contribuições, viu, cara? Muito bom. E vamos pro homem, então. Vamos lá. Pro homem. Há enredos simples e complexos, pois as ações que os enredos imitam apresentam, pela sua própria natureza, uma ação similar. Considero a ação simples aquela que, como foi definida, é coerente a una em que a mudança de fortuna se produz sem peripécias nem reconhecimento. Peraí. Será complexa quando a mudança for acompanhada de reconhecimento ou peripécias ou ambas as coisas. Essas coisas devem surgir da própria estrutura do enredo, de forma que resultem de acontecimentos anteriores e ocorram de acordo com o princípio da necessidade e da verossimilhança. É muito diferente uma coisa acontecer por causa de outra ou depois de outra. Peripécia, como foi dito, a mudança do acontecimento para o reverso. Mas isto é como costumamos dizer, de acordo com o princípio de verossimilhança e da necessidade. Assim, no Édipo, o mensageiro que chega com a intenção de alegrar Édipo, ele o libertar dos seus receios em relação à mãe, depois de revelar quem ele era, produziu o efeito contrário. É no Liceu, e Liceu é levado como quem vai para a morte, e Danal segue-o como quem vai matá-lo. Mas o desenrolar dos acontecimentos leva à morte desse e à salvação daquele. Então, a peripécia é uma inversão da coisa, né? Boa noite, Valdeci, tudo bom? Boa noite. Já estamos falando de peripécias. Peripécias. Reconhecimento, como o nome indica, é a passagem da ignorância para o conhecimento, para a amizade ou para o ódio entre aqueles que estão destinados à felicidade ou à infelicidade. O reconhecimento mais belo é aquele que se opera juntamente com peripécia, como acontece no Édipo. Há, sem dúvidas, outras formas de reconhecimento, mesmo coisas inanimadas ou acidentais, pode ser alvo de reconhecimento. Reconhecer é também saber se uma pessoa fez ou não fez certa coisa. Mas o reconhecimento mais próprio do enredo e da ação é aquela de que falamos. Essa forma de reconhecimento acompanhada de peripécias suscita ou a compaixão
ou ao temor. E a tragédia é, por definição, a imitação de ações desse gênero. Pois desse conhecimento dessa peripécia depende o ser infeliz ou feliz. Uma vez que o reconhecimento se faz entre pessoas, às vezes é só uma pessoa que é reconhecida por outra. Se essa já é conhecida pela primeira, mas poderá ser necessário haver um reconhecimento da parte a parte. Por exemplo, Ifigênia é reconhecida por Orestes através do envio da carta, mas é ainda necessário outro reconhecimento, o do Orestes por Ifigênia. Ifigênia, é verdade. Ifigênia, olha o errado do negócio. Portanto, essas são duas partes do enredo, peripécia e reconhecimento. A terceira é o sofrimento. Dentre elas, já se falou da primeira e da segunda. O sofrimento é um ato destruidor ou doloroso, tal como a morte em cena. Grandes dores e ferimentos e coisas desse gênero. É aqui que pegou muita coisa, cara. Quando a gente falou de Shakespeare, né? Foi bem aqui que pegou muitas coisas. Falamos já da parte da tragédia que devem ser consideradas como seus elementos essenciais. Mas, quantitativamente, as partes em que se divide a tragédia são essas: prólogo, episódio, êxodo, parte coral e, dentro dessa, o pardo e o estásimo, que são comuns a todas as tragédias, e ainda o que é cantado a partir da cena e as lamentações, que são próprias apenas de algumas tragédias. Prólogo é a parte completa da tragédia que precede a entrada do coro. Episódio é a parte completa da tragédia entre dois cantos completos do coro. Êxodo é a parte completa da tragédia, depois da qual não há canto do coro. Dentro das partes cantadas, o pardo é a primeira intervenção do coro em conjunto. O estásimo é o conto do coro sem anapestos. Nem troquéus. É a lamentação, é um canto plangente, entoado em comum pelo coro e pela cena. Tínhamos, portanto, anteriormente falado das partes da tragédia que se devem usar como seus elementos essenciais, e, quantitativamente, as partes que ela se divide são as que acabamos de mencionar. Na sequência, foi dito, é necessário referir agora o que se deve visar, o que se deve evitar na composição dos enredos e ainda de que modo será cumprida a função da tragédia. Dado a composição da tragédia mais perfeita, não deve ser simples, mas complexa, e que a mesma deve imitar factos que causem temor e compaixão. Porquanto, essa é a característica dessa espécie de imitação. É evidente, em primeiro lugar, que se não devem representar os homens bons a passar da felicidade para a infelicidade, pois tal mudança suscita repulsa, mas não temor nem piedade. Nem os maus passar da infelicidade para a felicidade, porque uma tal situação é de todas as mais contrárias ao trágico, visto não conter nenhum dos requisitos devidos e não provocar benevolência, compaixão ou temor, nem tampouco os muitos perversos a resvelar da fortuna para a desgraça. Uma tal composição poderia despertar simpatia, mas não a compaixão nem o temor. Pois aquele diz respeito ao homem que é infeliz, sem o merecer, e esse ao que se mostram semelhante a nós. A compaixão tem por objeto que não merece a desdita, e o temor visa os que se assemelham a nós. Por conseguinte, o caso presente não causa compaixão e temor. Tudo bem aí, gente? Digam aí o que vocês estão achando. Tranquilo?
Pode falar, você. Eu li, eu li a página, estava lendo, falando sobre, na página, se eu não me engano, na página 58. 58, que fala as Efigênia e o outro, Edmo, né? Oreste, isso mesmo. Oreste. O que me veio à memória, logo referente a esse fato, é a reciprocidade. O que vocês acham? Me veio à memória logo a reciprocidade. Desenvolva um pouco mais para me entender. Porque eu vou ler aqui. Uma vez uma vez que o reconhecimento se faz entre pessoas, né, no caso, entre duas pessoas, que está Oreste e Efigênia, às vezes é só uma pessoa que é reconhecida por outra. Uma pessoa é reconhecida por outra. Na outra não reconhece, só uma. Se essa já é reconhecida pela primeira, mas poderá ser necessário haver um reconhecimento da parte a parte. Entendeu? Reconhecimento da parte a parte. Por exemplo, aí deu o exemplo, Efigênia é reconhecida por Oreste, através do envio da carta. Mas é ainda necessário outro reconhecimento, o de Oreste por Efigênia, de ambas as partes. Se não houver um reconhecimento, não há reciprocidade. Sim. Será que... Não sei se eu fui bem claro nas palavras, mas o que veio à memória sobre esse fato aí? Você está dizendo assim, que o reconhecimento só acontece quando os dois se reconhecem. Sim, se não houver, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu faço um texto, né? E eu faço um texto, né? E uma pessoa lê o meu texto e vê os conceitos e não aceita, entendeu? Então, se ela não aceita, ela não tem uma reciprocidade, entendeu? Ela não entrou no meu contexto. Pode falar, cara. Eu vou pensar aqui no que você está falando. Você. Pode, entendeu? É isso, eu entendi isso mais ou menos dessa forma. Eu também é possível, sim, ser esse entendimento aí, Valdeci, eu acho que sim. O que eu achei interessante aqui é que ele já faz meio que um sofismo aí, né? Sim. Ele já faz o sofismo aí, e a questão toda, que é aquele dizer que você colocou ali, Rafael, no grupo, que a mente educada, ela vai saber respeitar a opinião do outro, né? Mesmo não aceitando. Eu vi lá no grupo, eu vi. Mesmo não entendendo, aí, né? A filosofia também nos ajuda a raciocinar, né? Ao momento ali que a gente não cabe responder, né? Ter sabedoria, né? A filosofia é ter sabedoria, né? É esse estudo aí. Mas eu acredito que eu entendi aqui a questão também dessa empatia, né? O reconhecimento também entra na questão da empatia, né? Você reconhece aquilo no outro que você tenha, né? O sentimento, alguma coisa. Eu acho que é por aí, Rafael. Não sei se eu viajei um pouco aí, mas O que quem postou foi a Lucia lá sobre a mensaginha. A Lucia que está aqui, que entrou agora. Mas em relação ao que vocês estão falando, eu acho que pode ser por aí também, viu? O reconhecimento ele só é reconhecimento a partir que ambos reconhecem. Eu acho que pode ser por aí que ele está falando isso nesse texto. Porque senão realmente você não consegue entrar no mundo do outro. Mesmo que você concorde ou não, senão não faz sentido. Senão você não reconhece o outro também. Quer ver, tem alguns filósofos
no caso, eu leio, é necessário, né, ler o texto, é necessário entender o conceito, mas eu não reconheço. Principalmente os filósofos voltados, assim, alguns, não me faz a memória, são os nomes, assim, mas os filósofos voltados ao século XIX, assim, aquele filósofo pós-revolução industrial, que muitos deles ali, eles são focados mais na revolução industrial, né, focado mais no empresariado. E aí alguns, sabe, aí tu puxa, tu percebe mais voltado né, para a classe, não pela classe trabalhadora, mas para a classe burguesa. E eu foco mais no século XIX, mais voltado para o marxismo, né? Então eu não reconheço muito, é necessário, eu não reconheço muito, né? Porque é um parâmetro fora assim do contexto, né? Para mim, num contexto geral, né? Isso, entendeu? Entendeu? Não tem uma reciprocidade, entendo, né? Mas cada um no seu cada um, né? E tem pessoas que reconhecem, né? Mas eu gosto mais dos clássicos mesmo. Sim. Eu, Então, eu já me vamos, reconheço nos clássicos. Eu tenho uma certa reciprocidade, principalmente em Aristóteles. sim. Vamos ver o que ele fala aqui para cima. Ó, reconhecer é também saber se uma pessoa fez ou não fez certa coisa, ó. E é o que está fazendo, ó. Tá vendo? Ele dá uma outra definição um pouquinho para cima que eu acho, ó. Aqui, ó. Reconhecimento, como o nome indica, é a passagem da ignorância para o conhecimento, para a amizade, para o ódio entre aqueles que estão destinados à felicidade ou felicidade. Então, é exatamente sobre isso, Rhodes. Essa definição é exatamente sobre isso. É você passar da ignorância. Eu não conheço, por exemplo. Eu pego um filósofo que eu não conheço, e eu não. Mas eu preciso conhecer para sair da ignorância. Não quer dizer que eu vá concordar ou não com ele. Porque aí já é outro, eu acho que já é outro nível. Mas você reconhece que aquele filósofo ele existe, que aquele pensador existe. Sim. Esse é o ponto acho que ele está falando. Você pode não concordar com a ideia dele, mas você sabe que ele existe. Faz mais sentido? Faz sentido ou também? Faz sentido. Eu acho que é nesse sentido que ele está falando. É o reconhecimento, a saída. Se eu não sei o que é isso, para algo que é isso. É igual quando a gente pega um filósofo desconhecido. Fulano. Nunca ouvi falar. Aí você começa a estudar ele, você começa a reconhecer ele. Você conhece, a ter conhecimento sobre ele. Mas se eu vou concordar ou não, a gente já entra em outro patamar. Aí já entra em outros livros dele, por exemplo, o próprio Aristóteles, daquilo de lógica, e etc., sobre se faz ou não sentido, já é um juízo de valor. Entende? Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Ajudou alguma coisa? Não sei, vai me falando, gente. Melhor. Eu estou aprendendo também com Aristóteles aqui. Porque o juízo de valor, já entra a refutação. Sim. É porque o juízo de valor é quando você dialoga, mesmo você não concordando ou concordando, você dialoga com o filósofo, né? Dialoga com o texto do filósofo e você faz o seu próprio contexto, o seu próprio. No caso, o juízo de valor. Um exemplo, entre Aristóteles e Platão. Sim. Isso, o que o Aristóteles fez foi um juízo de valor. Sim. Ele não concordou, entendeu? Sim. Tanto que na obra de Aristóteles, tem coisas que ele pega vamos supor, o conteúdo, o seu analisar, ele pega um pouco de Platão.
Ele pega um pouco, mas diferenciando. Aí esse diferenciando é o juízo de valor de Aristóteles. Isso. Só que ele reconhece Platão. Sim. Esse é o ponto. Ele fala assim, eu entendo você e estou discordando de você. Esse é o ponto. Entendeu? Mas é isso mesmo, exatamente isso aí. Ele vai pegar de Platão, até porque ele também foi um discípulo dele. O Aristóteles foi discípulo de Platão. Então ele pega e fala, isso aqui para mim não é isso. Mas eu reconheço sua essência como filósofo. Eu reconheço minha essência como alguém que tem conhecimento. Mas eu não concordo com isso. Concordo, é isso aí. O que mais, gente? O que mais vocês têm aí? Só isso que chamou atenção por enquanto? Então vamos lá, então, hein? Você vê, é isso aí, gente. Cadê aqui? Paramos na parte. Paramos aqui. Resta-nos, então, aquilo que situa entre uns e os outros. Essas pessoas são tais que não se distinguem nem pela sua virtude nem pela justiça. Tampouco caem no infortúnio devido à sua maldade e perversidade, mas em consequência de qualquer erro, integrando-se no número daqueles que gozam de grandes famas e prosperidade, como Édipo e Tiestes, ou outros homens ilustres, oriundos de famílias com esse mesmo estatuto. É, pois, forçoso que um enredo, para ser bem elaborado, seja simples de preferência a duplo como pretendem alguns, e que a mudança se verifique não da infelicidade para a aventura, mas, pelo contrário, da prosperidade para a desgraça, e não por efeito da perversidade, mas de um erro grave, cometido por alguém adotado de característica definir, que definir, ou de outras melhores, de preferências piores. Os fatos demonstram, primeiramente, os poetas aproveitam qualquer história ao acaso, e agora as mais belas tragédias são compostas sobre um número reduzido de famílias, como, por exemplo, sobre Acmon, Édipo, Orestes, Meleagro, Téléfo e quantos outros a quem aconteceu sofrer ou causar desgraças terríveis. Do ponto de vista da arte poética, esta é, por consequente, a estrutura da tragédia perfeita. Portanto, estão igualmente errados aqueles que censuraram Eurípides por fazer isso nas suas tragédias, muitas das quais terminam na infelicidade. Isto é, como se disse correto. A melhor prova disso é que, nos concursos dramáticos, as tragédias desse gênero, se forem bem feitas, revelam-se as mais trágicas. E Eurípides, se é certo que não estrutura bem outros aspectos, mostra ser, no entanto, o mais trágico dos poetas. E Eurípides estava com a bola toda, hein? Em segundo lugar, vem a estrutura considerada por alguns a melhor, isto é, a que é dupla, como a de Odisseia, e que termina de maneira oposta para os bons e para os maus. Parece ser a mais bela devido à tibieza do auditório. Os poetas orientam-se pelos espectadores e compõem de acordo com as suas preferências. Esse prazer não é próprio da tragédia, mas sim, essencialmente, da comédia. Aqui, os que na história tradicional são ferozes inimigos, como Orestes e Égitos, saem, no fim, amigos, e ninguém mata ninguém. Vamos ver aqui mais que nós temos aqui. O temor e a compaixão podem realmente ser despertados pelo espetáculo e também pela própria estruturação dos acontecimentos, o que é preferível e próprio de um poeta superior. É necessário que o enredo seja estruturado de tal maneira que quem ouvir a sequência dos acontecimentos, mesmo sem os ver, se arrepie de temor e sinta compaixão pelo que aconteceu. Isso precisamente será quem ouvir o enredo de Édipo. Mas produzir esse efeito através do espetáculo revela menos arte e está dependendo da encenação. Menos arte está dependendo de encenação?
Interessante. Isso que, através do espetáculo, não produzem temor, mas apenas terror. Nada tem de comum com a tragédia. Não se deve procurar na tragédia toda espécie de prazer, mas aquele é peculiar. E, uma vez que o poeta deve suscitar, através da imitação, o prazer inerente à compaixão e ao temor, é evidente que isso deve ser gerado pelos acontecimentos. Vejamos, pois, que situações parecem inspirar temor ou compaixão. Necessariamente, ações desse gênero passam-se entre amigos ou entre inimigos, ou então entre pessoas que não são nenhuma coisa e nem outra. Se se passam entre os inimigos, nada nos seus atos ou nas suas intenções inspira compaixão, a não ser o sofrimento em si. O mesmo acontece se trata de pessoas que nem são amigas nem inimigas. Mas se o sofrimento ocorre entre pessoas de família, como, por exemplo, seu irmão mata, tenta matar ou faz qualquer outra coisa desse gênero ao seu irmão, ou ao filho e ao pai, ou a mãe ao filho, ou o filho à mãe, esses são os casos que devem ser aproveitados. As histórias tradicionais, por exemplo, a morte de Clitemnestra, as mãos de Orestes e de Erifília, as de Aquemion, não devem ser alteradas, mas o poeta deve ele próprio ser criativo e usar bem os dados tradicionais. Explicaremos de forma mais clara que entendemos por usar bem. A ação pode enrolar-se com conhecimento e consciência dos personagens, como faziam os antigos poetas, e como Eurípides também representou. Representou uma ideia, matar os filhos. Perdão, aqui deu uma viajada agora. As personagens podem ainda praticar uma ação terrível na ignorância, vindo mais tarde a conhecer a relação de parentesco como Édipo e Sócrates. Esse é um caso que está fora de ação da peça, mas pode estar inserido na própria tragédia, como Acmenion de Astidamante, ou como Telecono, no Ulisses ferido. Um terceiro caso possível é alguém, por ignorância, pensar em fazer qualquer coisa irreparável, mas descobrir que o parentesco antes de agir. E dentro desse campo não há outra possibilidade. As personagens necessariamente praticam ação ou não, com conhecimento ou sem conhecimento. Desse caso, pior está o ponto de consentimento e praticar a ação e não a praticar. Isso é repugnante e não é trágico. Não é trágico, pois não se consuma o acto destruidor. Por isso ninguém procede assim, a não ser raramente, como Hermann em relação a Creonte e Antígone. Em segundo lugar, o caso de ação é executado. Melhor é quando se age da ignorância, se descobre a relação de parentesco depois de o fato ter se consumado. Isso não se nos afigura repugnante. É o reconhecimento, e o reconhecimento produz o assombro. O melhor caso é o último, ou seja, do gênero de Cresfontes, em que Merope está a ponto de matar o filho, e não a mata, mas a reconhece. Ou na Ifigênia, em que a sua irmã reconhece o irmão. Ou ainda na L, em que o filho reconhece a mãe quando estava prestes a entregá-la. E aí, pessoal, digam aí, tudo tranquilo aí? Sossegadinho? Nada a acrescentar? Então tá bom, vamos seguir então. Pode falar, Valdir. Não sei se vocês vão enxergar aí. Eu mandei uma mensagem aí pelo e-mail, ver se uma dúvida. Que eu li o texto, eu li desde o início e aproveitei para poder tirar essa dúvida. Eu vou ler aqui então, tá? Na poesia se fala muito sobre a imitação, mimes, e na página 42 fala-se a tendência do ser humano a imitar,
desde a infância à idade adulta e através da imitação adquirir conhecimentos. Pergunta: a inspiração de um escritor, pensador ou filósofo não passa de uma mera imitação, mesmo refutando ou sendo de forma diferente? E aí, pessoal? O que você acha, Carla, Luci? Vou deixar as meninas primeiro falar. Pode falar, Carla. Essas primeiras páginas aí a gente debateu lá nas outras aulas referente, né, à imitação, porque a gente aprende por imitação, né? A gente desde pequeno a gente imita, né, os pais, né, as referências que a gente tem, e a partir disso a gente sabe o que é certo e o que é errado, né, desde pequenininho. Depois a gente vai, né, amadurecendo as ações, enfim, e aí a gente aprende. Eu acredito que a gente aprenda por imitação, sim. E a gente até deu exemplos, né, Rafael, as aulas passadas aí referente aos animais também, né? Além de nós, mamíferos, outros animais que aprendem por imitação, eles fazem os primeiros exercícios ali, que também são questões da perpetuação da espécie para a sobrevivência, que o instinto, né? A parte do pressuposto sempre pelo instinto, né? O animal ele desenvolve tudo pelo instinto. Nós também já vivemos assim a épocas antigas, muito antigas, né? Só que a gente perdeu muito isso, né? Hoje em dia a gente quase não ouve o nosso instinto, né? Não dá ouvido ao nosso instinto primitivo, mas a gente tem. E a natureza, né? Nós somos essa natureza toda e eu acredito que sim. E a gente aprende por imitação. E a questão ali né, os pensadores ou filósofos, eu acredito que também tenham um conhecimento ligado à imitação, de escrever determinado assunto, determinado tema. E claro que é embasado em teoria, embasado em leitura, né? Não nos achismos, né? Porque a gente se baseia muito na escrita de alguém para escrever, né? Ou texto científico, texto filosófico, ou um texto poético, né? A gente se baseia em alguém, e aí pode entrar nessa questão aí que o Valdeci trouxe, na imitação. Claro que a gente não vai fazer um plágio daquele texto, né? Mas a gente vai seguir, ó, eu gosto da estrutura desse texto, então eu vou me basear em escrever de acordo com esse texto a partir de agora, né? Não sei se eu pude exemplificar aí o meu raciocínio, mas é isso aí mais ou menos que eu entendi, gente. Luci, quer falar alguma coisa? É assim como Tomás de Aquino e Kant, né? Sim, também. É, no caso, é, Aristóteles se baseou em Platão. Aí os anos passaram, Tomás de Aquino em Aristóteles, e os anos se passaram e depois Kant em Aristóteles. Só que de forma diferente. São Aristóteles, ou mais ou menos, Platão e Aristóteles de forma diferente. Também, também. Eu vou te dizer, eu vou pôr um pouquinho de lenha nessa fogueira aqui. Vou pôr um pouquinho de lenha. Uma parte é mimesis, sim, mas outra é a aletheia. É o espanto. Realmente, as pessoas se inspiram também em outros autores, mas também você pode se inspirar pela natureza. Você pode se inspirar por alguma pessoa que não fez que não necessariamente seja uma imitação, mas você pode se inspirar por alguma outra razão. Você pode ter um estalo inspirador. Você não faz poesia muitas vezes? Sim, sim. Então, alguma poesia sua pode vir, pode vir. Ou você pode ver alguma coisa que não necessariamente seja uma imitação. Pode ser só uma inspiração por um espanto, por algo que você viu e falou, uau! E pum, e aquilo te inspira. Pode falar, cara.
uma pulsão, né? Como eles costumam falar, né? Você recebe uma pulsão ali você cria, né? Aí dali vem a criatividade, né? Poderia ser isso também. É. Isso, exatamente, exatamente. Quando a gente fala desses pensadores, escritores, é difícil rastrear também, falar assim, um novo Platão, um novo Aristóteles. Eles bebem um pouco, mas tem muita coisa que ele vai lá e pensa. Porque eu olho sempre para esses pensadores e falo assim, no fim das contas, ele cria, ele é uma espécie de, de agulha e linha. Ele cria uma coxa de retalhos, só que no final aquela coxa de retalho fica diferente. Sabe? Por exemplo, assim, a gente pega muita coisa. Você falou de Platão e Aristóteles. Claro, Aristóteles bebeu muito de Platão, assim como São Tomás de Aquino bebeu, assim como Kant bebeu. Mas quando você vai ver o negócio mais de uma forma mais macro, você consegue ver muita diferença. Sim. Entendeu? Então, assim, a moldura pode ser igual, mas o quadro é diferente. Caramba, agora eu viajei. Viajei mesmo. Fui para a lua. Faz sentido, você? Faz muito. É isso. A filosofia começa com espanto. A filosofia começa com olhar para fora e falar, uau! Assim, essa que é uma das coisas de Aristóteles que é legal. Que ele olha assim e começa a falar da planta, do sol, da alma. Isso é espantoso até hoje. E aí você dá início à filosofia. Essa é a parte da intuição individual do filósofo. Exato. Por isso que eu sempre tenho um problema, isso é uma coisa que me incomoda, mas é uma questão que particular. Onde é a delimitação de cada coisa? Onde é mimesis e onde é intuição, onde é inspiração, sabe? O quanto aquilo influencia a pessoa, entendeu? Para mim é uma grande incógnita, um grande mistério, sabe? Eu, até por certo ponto é imitação, não é? A gente até estava falando antes, não é, cara? E que até quanto Shakespeare foi influenciado por Aristóteles. Mas até quanto, no fim das contas? Muito pouco, foi terceirizado, não foi? Até quanto chegou, no fim das contas? Nunca a gente vai saber, no fim das contas. Nunca. É mais uma incógnita. Que mais, gente? Manda aí, gente. Tem mais 20 minutinhos, vai, manda aí. Bom, então vou continuar o texto, então. Vocês vão falando aí, vão. Por isso, como anteriormente se disse, as tragédias não são sobre um grande número de famílias. Na verdade, os poetas foram procurando e encontraram, não por arte, mas por acaso, o efeito alcançar nos seus enredos. Tiveram então de se voltar para essas famílias, no seio das quais ocorreram sofrimentos desse gênero, sobre a estruturação do acontecimento, como devem ser os enredos, dissemos já o suficiente. No que diz respeito aos caracteres, há 4 aspectos que se deve ter em vista. E o primeiro e mais importante é que os caracteres sejam bons. Que os caracteres sejam bons. Perdão. Haverá caractere que, como se disse, as palavras ou as ações de personagens mostrarem que está animado de um certo propósito. E o caráter será bom, se esse propósito for bom. Caráter bom pode existir em todos os tipos de personagem. Uma mulher pode ser boa e bem assim um escravo, embora aquele seja talvez um ser inferior e esse inteiramente vil. O segundo aspecto a tomar em conta é que os caracteres sejam apropriados. Um caráter pode ser valentia, mas não é próprio de uma mulher ser valente e esperta. O terceiro aspecto é a semelhança dos caracteres conosco. Isto é, diferente de fazer o caráter bom e apropriado, como foi definido. O quarto aspecto é a coerência do caráter.
Se se imita alguém incoerente e se tradicionalmente lhe é atribuído esse tipo de caráter, também é necessário que seja coerentemente coerente. Temos um exemplo de maldade de caráter, não necessariamente em mineral do Orestes. De caráter inconveniente e desajustado são exemplos o lamento de Ulisses no Sila e o discurso de Melanippe. E de caráter incoerente, a Efigênia em Aulides, pois a Efigênia suplicante não tem qualquer semelhança com a Efigênia do resto da peça. Tanto nos caracteres como na estrutura dos acontecimentos, deve-se procurar sempre ou necessário ou verossímil, da maneira que um personagem diga ou faça o que é necessário ou verossímil, e que uma coisa aconteça depois de outra, de acordo com a necessidade ou verossimilhança. É claro que o desenlace dos enredos deve resultar do próprio enredo e não de uma intervenção ex machina, como na Medeia ou como na Ilíada na altura do embarque. Mas deve usar-se esse artifício em coisas que se passam fora de ação da peça ou coisas que aconteceram antes dela e que um mortal não conhece, ou coisas futuras que devem ser preditas e anunciadas. Com efeito, atribuímos aos deuses o dom de ver tudo. Não deve haver na tragédia nem irracional, e se houver, que seja fora da tragédia, como no Édipo de Sófocles. Uma vez que a tragédia é a imitação dos homens melhores do que nós, deve seguir-se o exemplo dos bons pintores de retrato. Esses fazendo os homens igual a nós, e respeitando a sua forma própria, pintam-nos mais belos. Assim o poeta, quando imita homens irascíveis, negligentes ou com outros defeitos desse gênero no seu caráter, deve representá-lo como são e, ao mesmo tempo, como homens admiráveis, da mesma forma que Romero representou Aquiles nobre, mas modelo de inflexibilidade. Deve-se, pois, observar esses princípios e, além disso, as questões que necessariamente acompanham o ser poético e que nesse âmbito, com frequência, se cometem erros. Sobre isso, disse o suficiente em outras obras publicadas. Tudo tranquilo, gente? Poderia... Rafael, Pode falar. tem uma parte aí, a última parte que sublinhou, que fala sobre também imitação também. Isso aí, isso. Aqui? Isso. Uhum. É bom a gente dar uma focada nisso aqui, uma vez que a tragédia é a imitação de homens melhores do que nós. Deve seguir-se o exemplo dos bons pintores de retrato. Estes fazem os homens iguais a nós, e respeitando a sua forma própria, pintando-os mais belos. Poderia comentar um pouco sobre essa parte que me chamou a atenção? Eu vejo isso como algo parecido com o que está na República de Platão. Platão, ele fala assim que às vezes ele não quer que retrate os deuses como malvados. Lembra disso na República de Platão? Ele fica meio bravo em relação a isso. Eu acho que ele está fazendo uma coisa meio parecida aqui. Ele está falando assim, bom, vamos pegar o que é de mais elevado no ser humano e vamos retratar isso. E o que é de mais baixo, a gente deixa fora. Eu imagino que ele esteja falando nesse sentido, né, vamos pintar na melhor forma que nós podemos. Vamos elevar o ser humano na melhor forma, nesse contexto aqui. Aí ele faz essa tragédia com a imitação de homens melhores do que nós. Por exemplo, você pega Ulisses. Ulisses, quando ele falou aqui, ó, ele representa aquilo como nobre, mas um modelo de inflexibilidade. Tá vendo? Ele fala de duas coisas, mas ele fala também como nobre.
Entendeu? Faz sentido o que eu estou falando? Eu não estou viajando muito aqui. Vamos Sim, falando. sim. Porque ó, depois ele fala assim: assim o poeta, quando imita homens irascíveis, negligentes, ou com outros defeitos desse gênero no seu caráter, deve representá-lo como são, e ao mesmo tempo como homens admiráveis. Ó. Então ele vai meio pro extremo, né? Eu acho que não, bom, acho que não faz muito sentido o que eu falei. Acho que eu estou meio que viajando. Ele pega, ele no caso, ele vê o lado bom do homem Não. e ressaça o lado. Porque em Platão, um exemplo, o Platão, Não. ele tem a dualidade, negativo e positivo. Ele ressaça o negativo e eleva o positivo, né, nos deuses. E Aristóteles, ele pega no homem, ele vê o lado bom do homem, ressaça o negativo e eleva o positivo e mostra para poder a pessoa imitar esse lado positivo do homem. Assim como o pintor, Uhum. como no caso, pintam os mais belos, entendeu? Sim, eu acho que aqui é porque assim também, né? Também tem outro posto, estava falando, eu lembrei de outra coisa. Lembrando que todos esses textos aí, eles também eram usados como educacionais, né? Uhum. A Odisseia era usada como um texto educacional, né? A Ilíada, todos eles são educacionais. E a melhor forma de você educar a pessoa, sabe como que é? Pelo exemplo. Você olha pelo exemplo, exatamente. Você vê o exemplo da pessoa fazendo, em vez de falar, é fazendo. É por isso que eles pegam muito nessa coisa do pintaram bom, não sei o quê. Você precisa do exemplo. Hoje em dia a gente tem muita falta de exemplo nas pessoas, de forma Sim, geral. Sabe? Exatamente. É aí que entra também a imitação, a mimesis, que você falou agora há pouco. A Lucy está mandando muito bem aqui. Ela não esquece, a pessoa não esquece uma imitação. E você pode perceber isso em uma pessoa em algum vô, algum vizinho, que você fala, caramba, quero imitar aquela pessoa, porque ela tem uma qualidade muito elevada. sim. Então, ela fica à vontade. Assim também como, né, se imita, né? Aí também entra a questão do juízo de valores, né? O que é bom, o que é ruim, né? Assim também quando a gente marca, né, na memória afetiva da gente aquilo que não foi bom, né? Que a gente viu o exemplo de alguém, né? Algum adulto, né? Ter feito determinada ação que não foi boa. Isso também não se esquece, né? E não se deve imitar, né? Então, realmente o que a Lucy colocou, concordo com ela, é a imitação e a gente não esquece, né? Tanto é que a gente volta a fazer novamente as coisas boas, né? Porque, no caso, você falou, Rafael, desses textos, e aí esses textos eles eram usados em toda a sociedade grega, né? E Esparta também, naquela sociedade espartana rígida ali, que era voltada para a guerra, eles usavam esses textos também, será? Nessa para ver para que se fosse desenvolvido mais sensibilidade para os guerreiros, né? Porque a sociedade espartana era toda voltada para a guerra, né? Eu não sei se eles tinham, provavelmente sim, né? A sociedade grega ela tinha toda uma ordem, né? Uma organização, mas aí veio essa dúvida agora, que não tem muito a ver com o que a gente está debatendo, mas Na verdade, é mais profundo do que você imagina. Agora que você falou isso aí, eu acredito que tenha outros autores, tipo assim, quando a gente pega aquele filme 300 Esparta, dentro da cultura, os 300 Esparta, Rei Leônidas lá, ele é um exemplo de guerreiro. Que você está ensinando pela cultura
pela história, como aquele povo pode ter os seus melhores homens, que é o que ele está falando aqui, seguir o exemplo de bons homens, né? Ele está falando dessa imitação dos melhores homens. Então, você não vai seguir o, sei lá o quem, vai seguir o Rafael. Você vai seguir o Rei Leônidas, porque ele é o melhor, ele é o melhor. Você está imitando os melhores ali. Entendeu? Então, eu acho que está relacionado também a essa questão de ser bons dentro da cultura. E, por exemplo, assim, quando a gente pega de filosofia, a gente quer seguir quem? Platão, Aristóteles, você quer seguir os melhores que tem. Você não vai pegar sei lá, alguém com, não sei, mesmo que ele tenha, sabe, você vai pegar os melhores dentro daquilo, dentro daquela área, daquele estudo. Então, quando ele está falando de exemplo, acho que é nesse sentido. Quais são os melhores exemplos, sei lá, quando a gente fala de Shakespeare, de dramaturgo, pá, Shakespeare. Se eu quero escrever uma obra, eu quero seguir Shakespeare, eu quero estudar Shakespeare, eu quero estar com mais contato com Shakespeare, quero reconhecer Shakespeare. Entendeu? É por aí. Tanto que Aristóteles diz que na virtude, né? Tem uma parte que ele fala da virtude, do ser humano virtuoso. Ele diz que ele é o melhor naquilo que ele faz. O guerreiro é o melhor naquilo que ele faz. O general é melhor naquilo que ele faz. O sapateiro, ele é o melhor naquilo que ele faz. Isso é um exemplo de virtude para Aristóteles. É porque a filosofia, ela não é teórica, ela tem relação com técnica, com método. Por isso que a gente lembra de Sócrates por causa do arete, da retidão. Por isso também que ele é um exemplo, entendeu? Por isso que ele está falando retratos dos melhores bons homens, os melhores homens do que nós. Porque quem você vai retratar? Você vai retratar uma pessoa igual Sócrates, igual Platão, igual Aristóteles, ou qualquer outro autor aqui que você queira. Mas porque eles eram melhores no que eles estavam fazendo. Assim como você vai fazer em pintura, em música, em tudo. E aí que entra a poética como educação. Aí que você entra como exemplo. Entende? Então é isso que ele está passando para a gente. Ele está falando, ó, a poética, ele não é só uma coisa viajada, assim, não. Você está pegando grandes exemplos para você poder seguir esse caminho. É sobre isso que ele estava passando. O que vocês acham? Concordam, discordam? O que vocês estão pensando? Se eu não me engano, é Paideia, né? Isso, a educação do homem grego. Tem o É. livro do Jürgen, alguma coisa assim. Tem. É isso, só vamos lá, gente. Tem 5 minutinhos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Façam mais algumas questões aí, vai. Porque a gente já está no. Esse 16 aqui. Vai lá. Façam mais algumas considerações aí, para a gente fechar. Digam aí, o que mais vocês viram aí? Mas essa a paideia, naquela na grega, ela é um exemplo, né, a ser colocado na sociedade, mas só que com o passar dos anos, né, isso daí foi se perdendo. Uhum. Aí que eu digo, ela foi se perdendo a partir da revolução, a meu ver, a partir da revolução industrial. Antes da revolução industrial, né, eu creio que a paideia não era igual, mas seguia um parâmetro do grego. Mas depois da Revolução Industrial, as coisas foram se perdendo, e por isso que a educação hoje, principalmente em países emergente, se perdeu por completo. Não tem como, sabe, meio, sabe, é uma coisa distante. Você olha, você lê Platão e Aristóteles,
Uhum. né, as ideias que ele tinha de educação, Sim. né? Aí você transmite por dia de hoje como deveria ser, você vê completamente, entendeu? Diferente, Uhum. se perdeu. Sim, mas aí que tá o segredo, aí que é o pulo do gato que ele colocou no texto. Falta exemplos de bons ou melhores do que nós. De verdade. Por quê? Porque a gente se perdeu em teorias. Esse é o ponto. Platão, Aristóteles e Sócrates, né? Eu deveria falar Sócrates, Platão, mas enfim. Eles faziam o quê? Eles praticavam a filosofia. Eles viviam filosofia de verdade. Hoje não se vê filosofia. Hoje não se vive filosofia. Hoje se diploma filosofia. Toma seu papel. Entendeu? E isso que aconteceu. Esse é o ponto que muitas pessoas não entenderam ainda na atualidade. Filosofia não é para ser discutida só, é para ser vivida acima de tudo. Entendeu? Então não é mais assim, não é uma questão de você falar e fazer. E é essa a grande questão que põe na República de Platão. Onde estão os exemplos hoje em dia? Se você lê Bauman, que fala sobre a modernidade líquida, o amor líquido, tudo líquido. Onde é o ponto fixo hoje em um mundo relativo? É muito mais profundo. É muito profundo. Você vê? Esse é o ponto dessa história toda. Porque você olha, tá tudo destruído, tá tudo líquido, tá tudo relativizado. Como que você vai conseguir um exemplo em um mundo relativizado? E é sobre como é que você vai fazer exatamente isso. Cadê os homens bons? Quem são os bons? Pode falar, Rafael. E sem falar também, né, que alguns teóricos aí, alguns filósofos atuais, né, contemporâneos, eles desfazem muito desses clássicos, né? Isso aí me incomoda bastante, porque o berço, né, estão neles, né, nesses clássicos. E a gente, claro, muitas vezes a gente já leu aí essas leituras e já discordou de algumas coisas, né? Mas a gente tem que sempre se basear, eu pelo menos penso isso. Tem alguns autores contemporâneos aí que eu vejo com efeito e tal, mas é o problema das pessoas desconsiderar as obras, né? As básicas, né? Esses pilares, né? Da filosofia, e a gente vê muito isso, né? Claro, a gente vive em outro contexto, em outro tempo, né? Nós não vivemos na época de Aristóteles, mas a gente tem que considerar, como é que diz aquele ditado, não dá para botar água fora com o bebê junto, né? Toda a água fora, né? A gente tem que ponderar isso, e aí eu penso por aí, gente. Sim, mas aí que é um ponto importante, porque a gente vem para essa modernidade que está nas contemporâneas e viu uma desconstrução. Tudo fica desconstruído. Então, onde fica um homem bom nessa história? Porque se você sempre pensa assim, que o homem bom ele é mal por alguma razão, então em quem você vai se inspirar no fim das contas? Em quem você vai copiar no fim das contas? Se todo mundo é hipócrita, então em quem que eu vou me inspirar? Quem que eu vou ter exemplo? Cadê essas pessoas melhores que eu? Aí você começa a entrar num mundo de relativismo. Onde estão essas pessoas? Então é a mesma coisa que a gente falou do filósofo. O filósofo dessa época vivia 24 horas como filósofo. Ele agia, pensava, o máximo que ele poderia se aproximava das palavras. Tudo. Hoje não. O filósofo hoje fala uma coisa, vive outra, relativiza tudo, problematiza tudo. Mas e a sua vida? Como é que está? Você só virou uma máquina de estação. Você percebe isso, como as pessoas viraram uma máquina de estação, uma enciclopédia ambulante? Mas não se trata disso. Se trata de uma vida que até o próprio Aristóteles defende, que é a teleologia voltada para o bem. Você vê como o negócio vai mais fundo? Podem falar aí, pessoal. Eu vejo também que, desculpa que eu estou começando a ficar gripado, é que anteriormente as pessoas viviam a filosofia porque buscavam o ser.
Hoje em dia, as pessoas não buscam o ser, buscam o ter, o que é passageiro, o que é supérfluo. O ter é necessário, sim, mas não pode ser senhor da própria vida. A pessoa não pode ser escravo do ter. A pessoa tem que ser o ser, acima do ter. O ter tem que ser escravo do ser, não o inverso, o ser escravo do ter. Não sei se vocês me entenderam isso. Eu vou acrescentar uma coisa. Hoje em dia, as pessoas não estão nem no ser e nem no ter, elas estão no parecer. Elas atuam como fossem filósofos. Elas atuam como fossem tal coisa. Mas, no fundo, elas não são nada disso. E o problema é que a gente está vendo na sociedade do parecer. Não é nem no ter, elas não têm mais. Elas parecem ter. Ó, veja como a gente vai mais fundo. Porque o parecer é só uma atuação. É o que a gente está vendo, é uma atuação. Olha como aquela pessoa parece bem de vida, olha o casamento daquela pessoa, parece bom. Pode ver, pode ver. Mas não é o ter, é o parecer. Você vê como faz, mas eu acho que complementa o que você falou, não complementa? Você vê isso que a gente vive hoje em dia, numa sociedade do parecer. Que é o que eu falei das citações. Olha, pessoal, olha porque Aristóteles, porque Platão, porque não sei o quê, porque... E aí, como é que é a sua vida, campeão? Sua vida é só isso? Só citação? E o mundo prático? E o mundo real? Entendeu? E é isso que a filosofia trata, da técnica, do método, do existir, do ser, que é o que você falou. É o ser filósofo. Isso não tem a ver com palavras bonitas, nem com jeito rebuscado, popopó, pipopó, que hoje em dia a gente tem. Não, é mais simples, muito simples. Sabe, Valdeci, eu vou aproveitar que a Carla e o Luciano também estão, vou fazer uma reflexão com vocês. Filosofia não tem relação com quanto, com mais leitura, mas tem relação com o quanto você é em relação à vida mesmo. Entendeu? Então, as pessoas usam o livro hoje em dia, o estudo, para ter um monte de camada para não ter contato com a realidade. Esses filósofos antigos, eles queriam a realidade para ter contato. Eles não estão fugindo da realidade. Então, os livros viraram uma defesa, um mecanismo de defesa. E não vieram mais uma realidade. Por isso, todo mundo falando um monte de coisa que muitas vezes não entende. Faz sentido isso para você? A Carla sabe disso quando ela começa a pegar aqueles educadores que nunca deram aula. Sabe, aqueles educadores que nunca deram aula. Tem uma teoria perfeita de educação. Mas, meu filho, você nunca entrou numa aula de 50 alunos. Como é que você quer falar isso? Pode falar. É a questão da teoria e não ter o chão da escola, né? Porque o que é a grande crise aí? É você teorizar e você não tem a prática. E eu vejo muito a filosofia na vida da gente, é você a praticar isso todo momento, né? O que a gente está falando aqui, aí a gente vai refletir sobre essa aula, aí amanhã a gente tenta aplicar de alguma maneira, a gente vai lembrar disso aqui, né? Isso aqui a gente foi afetado por esse texto de alguma maneira, né? E a gente vai praticar, vai tentar praticar. É a filosofia, a gente está praticando a filosofia, né, na nossa vida. Não é à toa que a gente está aqui no grupo e a gente, né, nós somos aí discípulos de Aristóteles, né? E aí e a questão que é a grande luta nossa como profissional da educação né, professor, enfim, é essa transposição didática desse conhecimento científico para a sala de aula. E poucos teóricos, né, da grande academia, né, conseguem trazer isso para o chão da escola. E aí que estão as deficiências, né? É muito fácil você teorizar e você não praticar. E fica essa lacuna, né? Fica essa lacuna. Professores aí que estão sempre pesquisando, estão trabalhando, não tem mais tempo, né? Porque devido às demandas de trabalho, enfim, mas não deixam de pesquisar.
E muitos teóricos que estão lá só teorizando, teorizando, não praticam, né? Não conhecem uma escola, não tem essa vivência, né? São outros ambientes, né? Mas é aquilo, né, gente? Não dá para a gente refutar, para a gente desfazer, desqualificar. A gente precisa desses dois ambientes, né? E aí que está a filosofia aqui que a gente debate. Exatamente, não dá para você se qualificar, mas assim, qual que é o critério? A prática. Sempre vai ser isso, sempre vai ser mundo real. Porque senão você acaba pondo 100 livros entre você e o mundo real. Aí a gente tem um problema. Porque é justamente isso que ele está falando aqui. Você viu que ele fala das famílias que eles usam como exemplo, da mimesis. A mimesis é real, não é teórica. Ela é real, ela está no meu dia a dia. Se eu começo a ouvir muita música, eu vou querer meio que tocar aquela música. Se eu começo a ouvir muita poesia, eu vou meio que querer. Que você vai meio automaticamente fazendo isso. Esse é o ponto. É a técnica com a prática, porque a teoria antiga também não era teoria nesse sentido de só pegar um livro com um caderno, vou fazer um livro. Era também do praticar. Sempre foi sobre isso, sobre teoria e prática alinhados. Senão a coisa não anda. E é o que você falou, cara. As pessoas ficam lá no laboratório, mas tá bom, passa aqui para o mundo real, vamos ver isso aí se funciona. E aí a pessoa fica brava. Tá, mostra aqui para mim como é que funciona. Porque o mais difícil, gente, não é estar aqui lendo. O mais difícil é levar para o mundo real isso aqui. Esse é o mais difícil. Você pode ter o manual do Aristóteles, mas como é que eu levo o Aristóteles para o meu dia a dia? Esse é o mais difícil. É esse que eu falo que é o ponto da citação. Citar é fácil, memorizar é fácil, mas e como é que eu vou para o mundo real? Principalmente se referindo à ética. É, exatamente. Ética, exatamente. Exatamente. Você vê como é profundo? É sobre isso que é filosofia, gente. É sobre isso. Não é sobre a melhor teoria do mundo, mas é sobre como é que eu vou colocar isso em prática. Você botar uma conduta para si mesmo no dia a dia, no teu trabalho, Uhum. na amizade, no decorrer com as pessoas que você não conhece. Exato. Entendeu? Às vezes numa conduta que muitas das vezes você pensa que não, mas você está sendo observado. Sim, exatamente. Aí que você é um exemplo. Aí você fala difícil, mas a atitude se você fala muito difícil, fala um rebuscado, se diz que A, que é B, que é C, que é. Aí nas atitudes que você erra, não Sim, vale nada. exato, exatamente. Exatamente. Você vê como a coisa vai muito a fundo, e é sobre isso. Porque lembra que o Aristóteles me fala sobre princípios? Ele falou aqui nesse livro sobre princípios. E aí é um ponto muito importante que vocês têm que eu refletir, não sei se você já para pensar sobre isso, mas tudo isso precisa ser muito simples. Não pode ser uma coisa tão complexa que você não possa praticar. A ética ela não pode ser tão complexa que depois você chega no mundo real e fala, caramba, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ela rompeu, ela teve uma cisão. Por isso essas coisas têm que ser muito simples. E você pode perceber, simples a ponto de você falar assim, vou fazer tal coisa, e você vai lá e faz. E é uma coisa que o brasileiro, se você vê na nossa cultura, não é normal. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Pode perceber. Vocês já perceberam isso? Quando a pessoa vem e fala assim, não posso vir. Tá bom, não tem problema. Mas a pessoa faz o inverso, eu vou, depois falta. Pode perceber. Isso já é um problema de ética, porque a pessoa está levando uma ética que não tem nada a ver com o que ela está falando, o que ela está fazendo. Coisa simples assim, que é muito cultural, inclusive, aqui no nosso Brasil. A lei Gelson lá, lembra? Vou ganhar
tudo eu vou dar uma vantaginha, pegar uma vantaginha. Pode falar. Por isso que é sempre, pelo menos parte do princípio do seguinte, não é possível fazer, não se comprometer, né? Porque depois você fica queimado, como se fala, né? Entre aspas, não se comprometer, né? Com tal situação, com tal compromisso, né? Porque você, né, confirma tudo e você não, né? Não, isso é para tudo na nossa vida, né? A questão dos prazos no trabalho, né? Fica complicado depois você reverter entra muito na ética isso aí, né? A gente usa a ética a todo momento, né? E isso aí na nossa vida prática. Mas tem pessoas que não observam isso, né? Que estão errando, e não, não melhora isso, não evolui, né? Não transcende para ser uma pessoa melhor. Sim, e eu vou tentar falar uma coisa, né? Que eu refleti, eu vi isso de um professor de filosofia e eu levei para minha vida. Por exemplo, assim, só fale daquilo que você estuda. É uma coisa muito ética. Hoje em dia as pessoas não fazem isso. Elas falam, elas são tudólogas. Não são igual a gente está estudando aqui Platão, Aristóteles, Freud. Fale só sobre o que você estuda. Quando as pessoas entenderem isso profundamente, elas já vão falar igual o Sócrates falava, eu só sei que nada sei. Aqui não, esse é um ponto importante. Por isso que você tem que observar pessoas melhores que você. Para que você possa falar, caramba, olha o que essa pessoa fez. Mas ela só falou do que aquilo que ela estudou, daquilo que ela refletiu, daquilo que ela pensou. Esse é o grande diferencial. Pode falar, cara. É aquilo que você falou, acho que nas primeiras aulas, né? Quando eu comecei a participar do grupo aí, eu achei muito interessante, mestre em qualquer coisa, doutor em coisa nenhuma, né? Porque as pessoas, ultimamente, elas metem a colher em qualquer área e elas se saem doutoras, né? E elas sabem de tudo, e aquela arrogância, né? Aquela fogueira de vaidades, né? Isso aí em qualquer ambiente, viu, pessoal? Não é só âmbito acadêmico, não, viu? Isso é no trabalho, em qualquer ambiente. A gente encontra muito essas figuras. É horrível, né? Aí que está da gente, da nossa sabedoria filosófica poder agir, porque é um desafio, viu? Esse é o princípio. Que só que se fala, que era só te falar aqui. É o princípio de tudo, é o início de tudo. Esse é o ponto. Vocês veem, é sobre isso, gente. Isso é sobre poética, isso é sobre filosofia, isso transcende a gente. É por isso que é espetacular. É óbvio, está na nossa cara. Mas a gente está numa sociedade totalmente tão cheia de névoa que é difícil de ver. Pode ser para alguma coisa. Essa hipocrisia, né, que a gente está comentando, né, isso, se a gente analisar a história de Sócrates, narra, entendeu? É um aprendizado. Que ele falou, nada, ele pegou e falou, como que é a frase, me foge à memória? Só Sei que sei que nada nada sei. sei. Enquanto os sofistas achavam que sabia de muitas coisas e condenaram ele, não é? E ele não fugiu da condenação. Se ele fugisse da condenação, hoje ele não seria o Sócrates, né? Como ele não fugiu da condenação, ele manteve. Hoje nós conhecemos o Sócrates, né? Então, naquela ocasião, tinha esses homens, né, que se achavam que conhecia muito e, né, muitas das vezes queria obter o conhecimento por, como o senhor falou, parecer ter. A gente faz uma assimilação. Naquela ocasião já existia
essa forma de... essas pessoas. Sim, sim. Hoje em dia, vocês veem por aí, hoje virou moda a filosofia, né? Que triste, virou moda. Não é mais filosofia igual a gente fazia. Virou moda. Então as pessoas chegam lá e fazem aquela palestra linda, bonita, vazia. Cheia de público, mas vazia. Mas começa a estudar mais a fundo, você vê que é só um show. A filosofia virou um show. Não virou mais o que ela é, esses momentos de trocar ideia, de dialética, de vamos conversar, vamos discordar, mas vamos melhorar isso. Vamos ver o que a gente concorda ou discorda, mas vamos ser honestos. Esse é o ponto. E aí que você acaba quebrando a hipocrisia e sendo igual ao Sócrates. Porque a gente está tentando fazer o que ele está fazendo na época dele. Estamos indo mais a fundo. Entendeu? Não quer dizer que a gente vai solucionar nada disso, mas quer dizer que a gente está dando passos em direção ao bem lá da teleologia de Aristóteles. É sobre isso, gente. Essa é a beleza da coisa toda. É ser honesto. E aí a gente começa a fugir disso tudo. Igual só que se fugiu. Entendeu? Você começa a ter maturidade. Eu brinco muito no grupo de psicanálise, que a gente fala, eu não tenho tabu para falar as coisas no grupo de psicanálise. Se tiver com tabu, tá infantil. Você não pode ser infantil. Por isso que a gente tem que olhar isso de forma madura, como discutindo de forma honesta. Concordo, discordo, não conheço esse assunto, o que eu posso fazer para conhecer esse assunto? Esse é o princípio que tem que nortear a nossa vida. Preciso da prática, preciso da teoria, preciso ser eu, preciso do ser. Como é que eu sou um ser? Essa é a dificuldade de muita gente. Muita gente não entende isso. É isso, gente? É isso? Filosofamos muito hoje? Filosofamos? Gostaram do encontro? É isso aí, gente. É. Verdade. Então tá, pelo menos só obrigado por só fechar a gravação aqui.